Eu tenho aqui dois exemplos do que seriam lâminas paleolíticas. São as lâminas, esse aqui é o perfil de lâmina mais primitivo que você vai encontrar. As primeiras facas, vamos dizer assim, produzidas pela humanidade não passavam de lascas afiadas iguais a essas aqui que vocês estão vendo, ok? Então vocês veem que a característica desse tipo de ferramenta seria o seguinte: é bastante rústica, né? Bastante bruta, vamos dizer assim. A eficiência dela em relação a um instrumento de corte moderno, por exemplo, é muito baixo. Isso aqui não mantém o fio muito tempo. Se cair no chão vai quebrar, você perde esse fio aqui rapidamente. Então, em comparação ao que a gente usa, as nossas ferramentas cortantes hoje em dia, a eficiência disso aqui é muito baixa. E que tipo então de tarefa que esse tipo de faca, que esse tipo de ferramenta aqui poderia desempenhar? Seriam coisas tipo cortar carne, cortar fruta, afiar uma vareta, afiar uma lança, produzir algum tipo de entalhe para algum tipo de gatilho, esse tipo de tarefa de corte mais básico. Você não tem como, isso aqui não é uma arma, por exemplo. Ok? Então uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que essas facas primitivas, principalmente essas lâminas paleolíticas, elas não eram armas. Isso aqui eram consideradas como um instrumento de corte e de manutenção do dia a dia, da vida, coisa que você precisava mesmo para cortar, processar o alimento. Essas aqui, principalmente, não tinham nem tamanho, nem extensão, nem capacidade de dano, a não ser corte mesmo, de você abrir um talho na pele, no animal, para você descamisar um animal. Então era basicamente para isso que servia esses instrumentos aqui. Você tinha também o machado de pedra, que era utilizado para esmagar um osso, por exemplo, além de obviamente servir para cortar madeira. Você poderia esmagar um osso para retirar a gordura e o tutano lá de dentro daquele osso, né, para poder melhorar a alimentação, mas era basicamente isso que esses instrumentos cortantes de pedra faziam e podiam fazer. Eu vou mostrar para vocês uns clipes de eu processando aquelas pedras de sílex que vocês viram, o dia em que eu produzi aquelas lascas e o que é possível fazer com esses pedaços de sílex, com um pedaço de obsidiana, esse tipo de material que era utilizado antigamente para se produzir lâmina. Tentar reduzir esse pedaço de sílex aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue produzir alguma lâmina a partir desse nódulo aqui. Eu lasquei esses pedaços aí que vocês estão vendo. Isso aí foram algumas lascas que eu retirei dos dois nódulos de sílex que eu trouxe de São Paulo. Esse aqui é o mais escuro e esse aqui é o mais claro. Todas elas estão bastante afiadas e podem ser usadas como um tipo de faca primitiva para cortar alimento, cortar carne, descamisar um animal, talvez aí. A gente vai fazer um teste com couro daqui a pouco. E você já vê como que isso aí funciona bem. Tem aqui um pedaço de couro duro que eu uso para fazer bainha, tipo sola de sapato. Vocês podem ver que isso aqui é um couro bastante duro. Vamos ver se esses pedacinhos de lasca, de sílex que a gente cortou aí, que a gente lascou, vão servir para cortar esse couro.
para vocês dois exemplos do que seria a evolução da faca primitiva. Essa é uma réplica que eu fiz de sisal de uma bainha primitiva semelhante à daquela múmia do Otzi que foi encontrada lá nas montanhas da Itália. Isso aqui seria o que a gente poderia considerar primeiramente como uma lâmina paleolítica, pedaço de sílex afiado, simplesmente uma lasca afiada que era utilizada como vocês já viram aí, para processar carne, alimento, madeira, esse tipo de coisa. Já isso aqui se assemelha mais ao que a gente conhece hoje em dia e entende como uma faca. E como vocês já puderam perceber também, já viram aí pelo vídeo, ela vai cortar direitinho a carne, processar o alimento igual uma faca tem que fazer. No entanto, nem isso aqui tem capacidade de penetração e ser usado como arma. Isso remete a gente a uma outra questão. Existia também na antiguidade a faca de pedra que era utilizada para o sacrifício humano ou sacrifício de animais. É o que a gente chamava da faca ritualística, faca de ritual. Essa faca a gente não pode considerá-la como sendo uma arma. Essas lâminas de pedra não tinham nem a extensão, nem a dureza suficiente para poder dar estocada no corpo de animal ou de pessoa nenhuma. Ela se quebraria por ser um instrumento delicado. Como que elas eram usadas em sacrifício? O animal ou a pessoa estaria imobilizada, em geral deitada sobre uma plataforma, e o sacerdote desferia um golpe de cima para baixo, né, um golpe vertical direto no coração lá da vítima. Ou seja, não havia forma de reação e aquela lâmina ela não estaria sujeita a pressões laterais no corpo dela. Então ela não iria quebrar ali tão facilmente, possivelmente nem com o osso. O cara já sabia onde queria bater aquela lâmina no corpo do animal ou da pessoa. Então era isso que uma faca fazia naquela época. Uma faca ritualística também não era arma. Então é isso que eu quero chamar a atenção sua. As facas, durante a maior parte do uso delas pela humanidade, não eram armas. Facas eram instrumentos de sobrevivência, instrumentos da manutenção da vida diária. Todo dia você precisava processar alimento, fazer uma série de atividades que requeriam o uso de uma lâmina de pedra. E era isso que você tinha para fazer. Isso não era uma arma. Ninguém pensava em utilizar uma faca para matar os outros. As armas primitivas eram a lança, eram os dardos, que em inglês eram chamados de atlatl, são chamados de atlatl, são os tacapes, né, aqueles pedaços de pau, ou qualquer coisa desse sentido, o arco e flecha posteriormente, mas não a faca. A faca não era utilizada como arma. Então a faca era uma ferramenta de sobrevivência, era uma ferramenta de manutenção da vida, como a gente já falou.